Então tá. Então a gente falou a primeira abdução, que é a benéfica. Agora vamos falar da. Inclusive, você falou aqui. Você estava explicando esses processos da abdução, não é? A galera aqui do chat Tá rindo. tá em êxtase aqui com a sua cantoria maravilhosa. Muita gente falou que tá vivendo exatamente aquilo que você estava relatando. De ter os sonhos, sonhar com alguma coisa estranha, ter alguma visão e tal, uma presença diferente. Inclusive, eu até conversei com uma pessoa hoje no Instagram, que ela falou que ela tem tido visitas de Grace. Certo. Que às vezes eles falam alguma coisa, às vezes eles não falam, mas ela meio que tava meio que pedindo um socorro, assim, pô, quando será que isso vai acabar e tal, não sei o quê. E acho que basicamente tem a ver com a missão de vida da própria pessoa, né? Ou o processo de evolução espiritual. Depende, olha só, isso é muito perigoso também, porque a pessoa, quando ela tem uma tendência a gostar de alien, por simplesmente gostar, Não, ela. ela não, ela queria que acabasse isso. Ela Ah, falou, eu não estou gostando das visitas. É o contrário. sim, porque para eu chegar a esse ponto aí da dúvida dela, Hum. chegou uma época que eu comecei a ter os primeiros contatos, cessaram um período e qualquer luz que eu via no céu, eu chamava para poder, passava uma luz, eu vem me abduzir de novo, eu quero ir para a nave, eu quero sair daqui e Sim, tal. sim, ficava E nessa coisa isso meio é debochada. perigoso porque algumas entidades ligadas aos Greys, principalmente, tá? Porque, assim, galera, outra coisa, outra tabu. Os Greys não são todos negativos. A dualidade, ela tá pelo universo inteiro. Existem pessoas boas, pessoas ruins. Existem Greys positivos, Greys negativos. E a questão de ser ruim para você, talvez para eles não seja. Como eu usei a analogia da gente fazer experimentos em savanas, nos mares, para os animais também. Para a gente é bom para a evolução tecnológica, mas para os seres vivos que estão aqui coabitando com a gente aqui, é negativa. Mas especificamente no caso dela, seria interessante para algo mais profundo. Ela pode procurar através do meu e-mail Uhum. mactubeleandro@gmail.com, que eu tenho um material dando passo a passo para a pessoa poder se sintonizar com os seres, certo? E se essa entidade Grey que está se manifestando, que muitas vezes eles fazem isso, se passam por seres bons, Uhum. eles jogam uma energia positiva e na verdade eles estão ali para chipar essa pessoa para quando ela desencarnar, entrar naquele famoso caso, não entre no túnel de luz. Não entre no túnel de luz. Não sei se você já ouviu falar sobre a questão do túnel de Sim, sim, luz. sim, sim. Está interligado com esse looping que é feito dentro dessa matrix que a gente vive desses seres negativos que estão ali, criaram uma barreira dimensional para que os seres espirituais não ultrapassassem para o plano dimensional certo para reencarnar até chegar ao fim do ciclo do planeta de prova e expiação para a questão do planeta de regeneração, que pode ser o caso. Não tem como eu saber mediunicamente. Qual o nome da menina? Já passou, né? Não lembro, que estava no meu Instagram, depois eu dou uma Ah, olhada lá. sim, você falou assim do Eu Instagram. conversei com ela na DM. Ela me procura aí, depois você não ouviu, repete, volta um pouquinho que você vai ver que é mactubeleandro@gmail.com. Entra lá que eu falo um pouco mais sobre esse material, que é um guia para você poder se orientar e você no astral ou no físico vai poder saber identificar ou para expurgar esse ser da sua vida de vez ou identificar ele como um mentor, que às vezes os mentores da gente pode ser de forma reptiliana, de forma aquática, de forma que a gente não imagina, ou se manifestar como você já citou Como aqui, um que é a Grey. Mônica Trey, ou como Grey, Aham. entendeu? Tá. Pode ser isso. Qual que é a questão do túnel de luz? O que você Então, queria é uma complementar? tecnologia espiritual Ah, criada por seres chamados negativos ah, para enganar as pessoas quando estão no desencarne, aham. para de pronto, que assim, é como quando você desencarna, há um preparo, um amortecimento. Não é que você dorme. Muitos já saem lúcidos do outro lado, principalmente se não tiver vício e não foi uma morte muito traumática, elas já saem de forma que os mentores já estão ali para amparar. Mas se for uma pessoa que sofreu muito, teve muitos vícios, ou ela pode ficar presa, ou ela pode, quando sair, entrar nesse equipamento, Hum. que é um vórtice energético que faz entender que você está indo em direção à luz. Mas, na verdade, é um loop para você voltar
para ficar preso com esses seres negativos que estão na camada mais baixo, e eles implantam equipamentos astrais em você que às vezes nem o plano intermediário consegue remover. Aí a pessoa vem com algum problema físico aqui, como um problema nas pernas ou um problema mental, devido ao fato de ter entrado nesse túnel tecnológico, porque esses seres são muito tecnológicos. Uhum. Entendeu? Por quê? Todos esses seres que se tornaram negativos já foram luz um dia. Você vê que o universo, grande parte dele é o quê? Observável. É a matéria escura, que não é observável, aliás. E eu tenho uma tese, ou uma teoria, que, na verdade, essa escuridão do universo é a manifestação de tudo aquilo que a gente não enxerga das outras frequências dimensionais. Não é um vácuo em si. E sim, estaria tudo preenchido. Tudo está preenchido. Tá tudo preenchido, só a gente só não enxerga. Porque a frequência da gente é onde a gente enxerga a questão da refração da luz com dessa questão da energia escura. Interessante. Então você está querendo dizer que esse túnel de luz que é narrado nessas experiências de quase morte, essas EQMs, seria uma forma de involuir o próprio espírito para ele voltar dentro de um loop de reencarnação, para eles poderem mas num estágio inferior. Um outro exemplo que eu posso citar, eu levei 2 pessoas lá no meu canal, o Marcelo Gurgel, uma, posso citar o nome dos dois, é a Sônia Rinaldi, que eles trabalham com TCI. E nisso eu fiz uma pesquisa antes, eu sempre faço uma pesquisa antes de entrevistar. Explica o que é o TCI pra galera. Transcomunicação instrumental. Inclusive tem o André Calderon, irmão do Saulo Calderon, que está com um trabalho bem interessante com o Kinect, com material novo aí, fazendo um trabalho bem interessante e vale a pena acompanhar. Eu vi no seu canal lá. Qual que é o nome dele? É André Calderon. Eu achei que fosse parente. O sobrenome não tem como negar. Um abraço pro Saulo e pro Wagner também, porque a gente estava ontem junto, e pro Zé que tá aqui também, que tá dando um upgrade aqui pro Leandro Maktub. Mas enfim, aí o que acontece? Nessa minha pesquisa com TCI, para ligar a questão do túnel de luz não ser essa questão benéfica, eu me deparei com uma rádio em São Paulo, não, na Bahia, em Salvador, e tinha um programa TCI ao vivo, num comunicador que eu não posso citar o nome. Claro. Eu nem sei se existe o programa, e uma dos trabalhos de TCI que era feito nesse programa de rádio, entrou uma frequência de uma ouvinte que tinha perdido o seu esposo há algum tempo, e o locutor conseguiu, através dos equipamentos, captar, teoricamente, a voz, né, e se comunicar com o esposo dessa senhora. E a comunicação dele simplesmente foi assim: Carminha, sou eu, Carminha. Não demore tanto. Fulano de tal está aqui conosco. Cicrano, o que você está fazendo aí ainda? Venha para o lado de cá. Eu estou com Cristo, com os amparadores de luz. Aqui é uma maravilha. E eu acho que ele tinha desencarnado, já tinha cerca de 15 anos ou 7 anos. Tava tentando seduzir ela. O que a velha vai fazer apaixonada procurando numa rádio, o programa acho que era meia-noite, atrás do cara, já tinha ido procurar psicografia e não conseguia. Ela ia se suicidar. Entendeu? Ou nem sei se chegou a cometer. Então há um perigo, porque a pessoa está naquela ânsia de buscar o contato, e isso também liga as pessoas através para fazer alusão da luz. Você está na escuridão por um motivo, sendo trabalhado. Você está ali como se estivesse com anestesia. Não, você não pode acordar agora. Você sofreu um acidente de carro. Se você levantar ali direto, alguns casos acontece, você vai ficar com trauma de ver o seu corpo esfacelado, ou o seu filho, ou a família, dependendo do acidente que foi. Então, eles dão esse amortecimento para que você não saia. No caso, quando eles não conseguem fazer, e a pessoa sai, por exemplo, numa IQM, através de algum tipo de cirurgia, que às vezes acontece, uma parada cardíaca, e a pessoa entra, ela não volta mais, porque eles fecham aquele túnel e a pessoa acabou. É um perigo muito grande, e o TCI tem esse outro lado também interligado, porque você pode achar que está se comunicando, por exemplo, nesse momento. A gente está falando sobre informação, sobre extraterrestres, sobre planos dimensionais. Do seu lado, tem o seu mentor, tem o meu mentor do meu lado, tem o mentor do lado do pessoal que está aqui, mas também tem os obsessores. E das pessoas que estão ouvindo a gente, e os mentores também estão ouvindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando for buscar numa casa espírita algum tipo de psicografia e a pessoa falar detalhes daquilo que está acontecendo. Por quê?
qual o nível de audiência que está aqui? Será que um espírito não consegue se comunicar com o outro? Será que ele não te acompanhou até lá e sabe, e entrou naquele médium e conseguiu deturpar a informação ou passar de forma que você acredite realmente naquele projeto? E muitos desses médiums acabam se perdendo por frequência mais densa, no caso, por exemplo, que tem aqui no Brasil bem recente, que é o caso João de Deus, que eu acredito que ele teve até algum poder mediúnico de cura, mas tem um período que você tem que se resguardar, porque a questão da energia do dinheiro, trabalhar com terapia com as outras pessoas é perigoso. Por exemplo, eu sou terapeuta, tem um tempo que eu não estou fazendo atendimento. Por quê? O preparo tem que ser feito de forma correta e você tem que ver se você é capaz de, naquele dia, dar o tratamento para a pessoa. Porque se você estiver mal, estiver na agenda, fala assim, pô, tem que entrevistar o Maktub, não tem jeito, tem que fazer. A entrevista não vai fluir, não vai ser legal, é a mesma coisa no atendimento. A pessoa está te procurando para um tratamento holístico, de cura, e você está tratando porque a pessoa já te pagou. Você pode ter certeza que aquela pessoa ela pode até se curar por causa de mentores, da entonação que você vai fazer do seu trabalho holístico. Mas a repercussão negativa vai vir toda para você. Porque tem que ter um cuidado. Assim como o médico, quando vai fazer uma operação, tem que lavar as mãos para poder fazer ali a questão da higiene, para não haver uma contaminação, a gente tem que limpar sempre as nossas energias para fazer qualquer trabalho ligado a isso. Então, falando do túnel de luz, o TCI, a gente tem que ter esse cuidado e sempre um pé atrás, tudo que estiver ligado à espiritualidade, por exemplo, a questão das pessoas estarem falando línguas estranhas, achar que está manifestado com o Espírito Santo, e a maioria das vezes são seres draco-reptilianos negativos que estão manifestando dentro da igreja. A pessoa está ficando esclerosada, esquizofrênica dentro da igreja sem saber, porque tentando na frequência pesada, como um daqueles rock, vou voltar pro rock de novo, se você tá ali ouvindo, é sério, galera, isso que eu tô falando agora é bem sério, tipo Não, mas os rock que as pessoas death ouvem metal. Não é igual a esses rock que você... Não, death suas metal em bandas. inglês tá ali Ah, mas isso aí ninguém escuta mais isso. balançando a cabeça. Sepultura, a pessoa ouve, Sepultura é famoso, o pessoal ouve death metal, Korn. Se você for ver a letra do Korn, é uma coisa terrível, Blind, se você pesquise a letra de Blind da banda Korn. É uma questão de dor, de ficar cego, e você tá balançando a cabeça ali. Quando você vai numa igreja pentecostal dessa muito arcaica, o pastor começa a entrar num êxtase, num frenesi, acha que é o Espírito Santo, acaba contaminando toda a egrégora, aliás, fazendo uma egrégora de loucura, de surto, que as pessoas têm vários memes na internet, começam a rodar, sim, fica pular, rodando. e acha que é Deus. Tu acha que Deus é desequilíbrio? Não tem nada a ver, Quem realmente. tá ligado com o alto, ele tá em silêncio. Ele tá ligado com o plano espiritual, ele tá tendo uma visão de equilíbrio. Tudo aquilo que é desequilibrado não é divino. Ou tá se manifestando pelo divino, mas não é a questão certa. E como que for, como é que não cai, como é que se escapa desse túnel de luz aí? Qual que é o processo? Então, você tem que fazer o processo antes. Antes de desencarnar. O processo é esse, a nossa missão é aqui agora encarnado. É o todo dia orar e vigiar o tempo todo. Não é você fazer uma formação, fazer um estudo. Agora eu sou reikiano, agora eu trabalho com cristais, eu trabalho com cromoterapia, eu trabalho com os florais e sou super terapeuta. E a partir de agora eu só vou dar atendimento e para o seu estudo e para as suas práticas meditativas, você vai acabar se sujando, se contaminando de novo, e isso vai fazer com que você se perca através do dinheiro, que é uma energia muito perigosa, que você tem que saber lidar com ela, vai atrair novamente pessoas que vão fazer você ficar deslumbrado, o seu ego vai ficar exacerbado, e você vai fazer com que as pessoas que você dá o atendimento ou que você faz o seu trabalho também leve, reverberando aquilo como um ciclo vicioso. Então, quando chegar o momento do desencarne, você já está perdido, porque você não compreendeu aquilo que era para ser feito, que é um trabalho sem volta. Se você descobriu a espiritualidade, você tem que ir até o fim. E o fim não é longo, essa vida passa muito rápido. Eu sei que no final do Paranormal sempre tem uma pergunta, o que você falaria para o seu eu mais novo, tal. Então, essa questão
ela tem que ser uma jornada que você tem que ter consciência do seu eu futuro. Uhum. Entendeu? Já sempre. É fácil você ter essa consciência? Não. Por isso que eu falo da importância de ter um programa como esse, e os seres permitiram esse avanço tecnológico dos anos 2000 para cá, para poder comprovar muita coisa que os avatares tinham passado nos tempos antigos, para que isso fosse possível. E isso ser não somente algo exclusivo, ser algo que seja expandido, para que mais pessoas de bem possam vir em programas como esse e expandir o conhecimento para aquelas pessoas que não têm muitas vezes condições de ter um atendimento terapêutico aqui em São Paulo, ou que mora numa região muito remota. E o trabalho, você querendo ou não, você está fazendo a sua parte como comunicador, no espaço aqui, equilibrando, trazendo pessoas, algumas sérias, outras nem tanto, ligados ao que eu creio, mas faz parte da jornada, cada um com seu conhecimento. Aí é o crivo de você tirar tudo de bom do conhecimento daquela pessoa que, mesmo que aparenta ser negativa, você vai usar aquilo como uma referência para você não praticar. Isso aqui não condiz com a minha conduta, com a minha índole e com o meu caráter. E a pessoa, para ter uma espiritualidade equilibrada, para ter um contato com os seres espirituais, extraterrestres ou dimensionais de forma equilibrada, para não sofrer nenhum tipo de trauma, ela precisa estar equilibrada. Continuar buscando, continuar a sua leitura diariamente. É como você acorda, escova os dentes, toma café e segue um cronograma. E isso, com o tempo, passa a ser normal e não fica uma coisa assim, pô, mas eu tenho que todo dia meditar. Não. Você tem que ter consciência que você está humano, mas você não é humano. Inclusive, todos nós temos uma origem cósmica. Uma origem com seres dimensionais, que são seres que muitos que estão aqui na audiência conhecem somente como extraterrestre. O Rafael usa um termo, o Rafael Hungria, um abraço para ele também, ele usa um termo juntamente com o pessoal lá, que é os dimensionais, que é a forma, eu acredito, a nomenclatura mais correta de ser usado, porque eles não são seres simplesmente de Marte, eles são seres de outras dimensões, que se manifestam aqui para passar o conhecimento. E aqueles que não passam o conhecimento também são dimensionais. Tanto os negativos quanto os positivos são seres multidimensionais que entram na frequência porque estão entrelaçados com a nossa realidade. Quem busca a luz vai ter contato com a luz. Quem busca as trevas vai ter contato com as trevas.